Show. Vamos lá. Essa aula de hoje de técnicas de obturação, o que eu quero que vocês, o objetivo dela, pessoal, vai ser uma aula rápida, sucinta, mais enxuta possível. Por quê? Porque para eu mostrar aqui uma série de coisas, uma série de situações de slides para vocês, vocês tentam mimetizar isso como uma continuidade das etapas que a gente tem conversado, mas o mais importante é quando a gente chegar no laboratório e vocês forem executar e ver para que serve aquilo, tá certo? Então, o objetivo da aula de hoje é vocês entenderem como a gente consegue selar. A aula passada foi com o quê, não é isso? A aula passada foi de materiais obturadores. Hoje vocês vão pegar esses materiais e ver de qual forma a gente consegue colocar isso para preencher o canal radicular da gente, que a gente está tratando, tá certo? Isso parece mais fácil do que é. Na verdade, a obturação ela é uma etapa que requer muita atenção, assim como as outras, mas é uma etapa que requer muito esmero, porque você tem ali vai ser o que vai perpetuar tudo aquilo que você conseguiu até agora. Na verdade, um dos fatores que vai fazer isso se perpetuar. Em alguns casos, é um dos principais fatores que vai dar condição ao corpo da gente retornar a um quadro de homeostase, sair de um quadro inflamatório, crônico, enfim. Tá certo? Então, eu costumo brincar, às vezes, no laboratório, e dizer, é basicamente fazer aqueles joguinhos de que bebê faz, sabe? Aqueles joguinhos com geometria, que tem uma caixinha, que tem uma estrela, um quadrado, um retângulo, um triângulo e tudo mais. Aí tem o buraquinho da estrela, vai caber a estrela para dentro da caixa, o quadrado dentro do quadrado, e no nosso caso vai ser um cone, né? Vai ser um cone que tem que entrar em um preparo que esteja cônico, tá certo? Só que agora vai ser a primeira vez que vocês vão ter um feedback direto do tratamento que vocês estão fazendo, que vocês estão realizando. Como assim? O dente, teoricamente, né, no espectro subjetivo da coisa, o dente ele vai conseguir se comunicar com você através de sinais, digamos assim, de que como é que está aquele preparo, ou então se aquela situação já está pronta para ser finalizada, tá certo? Ou seja, uma das principais coisas que vocês têm que aprender agora é que além da técnica existe o momento da obturação, tá certo? O momento dessa obturação ele é de fundamental importância para a etapa. Por quê? Se eu tenho uma condição clínica que não me permite obturar, eu preciso saber quais são essas condições para que eu respeite esse momento e que eu tenha estratégias e saiba o que fazer para, num momento posterior, eu conseguir obturar. Tá ok? Então, assim, não é porque eu sei a técnica que terminei de fazer o meu PQM que eu vou terminar e colocar lá meu cone de qualquer jeito. Não. Pelo contrário. Isso aí vai ser uma série de quesitos aí que precisam ser atingidos e aí a gente empregar essas técnicas que a gente vai falar aqui, tá certo? Nós vamos apresentar duas técnicas para vocês hoje. São técnicas simples, tá certo? Simples no sentido de execução, no sentido de equipamento, no sentido da própria realização, são as primeiras técnicas que nós aprendemos. Porque são técnicas eficazes, tá certo? São técnicas que é provado cientificamente que elas têm um resultado satisfatório e que precisa ser encaixada de acordo com o caso de cada um. Tá certo? Falei alguma coisa muito, muito fora do que a gente tem falado até agora ou não? Tá tudo bem? Estão compreendendo o que eu estou falando? Marcelo, Oi. deixa eu só acrescentar uma observação Por favor, professor. clínica.
tá certo? Na verdade, profissional. Porque, assim, além de tudo isso que o Marcelo falou com relação à importância físico, química, biológica da obturação dentro do tratamento endodôntico, vocês entendam a obturação como um retrato da endodontia que vocês fizeram. As pessoas vão lhe qualificar pela qualidade da obturação. Eles não estão vendo o teu acesso, eles não estão vendo o seu preparo, eles não estão vendo como você fez sua irrigação, mas todos vão estar vendo o que você obturou, que vai estar na radiografia. Então, o Verdade. teu indicador, que é quem vai te fazer sobreviver profissionalmente, ele vai estar te avaliando a cada radiografia final que você mandar. E você vai mandar a radiografia final da sua obturação. Então, olha a importância extra físico-química biológica. Aí é uma importância profissional. Ok? Excelente, professor. Exatamente. Tá, pessoal? Então, é meio que o cartão de vocês, do endodontista, digamos assim, vai ser essa etapa aí que dá a foto, digamos assim, do que é que vocês fizeram lá dentro. Beleza? Então, vamos lá. Basicamente, pessoal, o que a gente vai ter é esse preenchimento aí, ó. São a diferença dessas duas situações. Em um caso, em uma radiografia, na radiografia inicial, eu tenho esse quadro, né, do sistema de canais nessas imagens e tenho no nosso lado direito, de quem olha para a tela aí, o canal preenchido, tá certo? Então, é um material radiopaco que tem como objetivo preencher totalmente o sistema de canais radiculares. Não só preencher totalmente, como tridimensionalmente, né? A gente olha assim a imagem, vê uma largura em altura e acaba que o cérebro da gente ainda tem que fazer aquele esforço para lembrar que nessa estrutura que a gente está observando aí existe uma profundidade, tá bom? E a obturação, pessoal, é estudado há muito tempo, tá? A obturação é estudado há muito tempo. Engraçado da aula de hoje é o quê? É eu estar fazendo um trabalho em cima de obturação. E olha o artigo aqui que eu tenho na minha mão, um artigo de um rapaz chamado, muito famoso, que vocês vão conhecer, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler aí. Conseguem? Herbert Schilder. É um artigo que fala preenchimento do canal radicular em 3 dimensões. Pessoal, hoje é 2020 e eu continuo lendo esse artigo aqui, ó. Vai entrar na minha tese de doutorado. O artigo ele é de 1967, tá? Esse daqui é um artigo denso, tá certo? Com mais de 20 páginas, ora mais de 20, quase 20, na verdade. Tá certo? É um artigo muito forte, por quê? Porque foi aqui que o Dr. Schilder começou a explanar essa importância da obturação, tá certo? Do preenchimento tridimensional. E esse conceito ele é muito antigo, mas até hoje a gente pesquisa em cima disso, pesquisa em materiais melhores para a gente conseguir obter mais previsibilidade de sucesso e assim por diante. Ou seja, essa etapa que vocês estão fazendo, pessoal, vocês precisam ter muita consciência do que vocês estão fazendo, tá certo? Além do que, vocês precisam estar atentos aos sinais que as técnicas de obturação vão dar para vocês, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E outra, por favor, não negligenciem esses sinais, tá certo? Não tentem passar por cima, digamos assim, achando que não é nada, porque pelo contrário, você está se sabotando, você está dando um tiro no pé, tá bom? Vocês vão já entender o que eu estou falando aqui quando a gente começar a discutir mais um pouquinho a técnica.
Então, para a gente conseguir empregar a técnica, a gente precisa entender quando esse momento de obturação vai ser atingido, né? Uma das primeiras coisas é a gente ter um canal radicular, obviamente acessado e instrumentado por completo, tá certo? O que é esse instrumentar por completo? É apenas estar modelado? Não. É aí onde está a grande responsabilidade conceitual do momento da obturação, tá certo? Antigamente, nós tínhamos a endodontia que nós tínhamos era uma endodontia mais longa, digamos assim. Eram sistemas manuais de instrumentação, que é esse que vocês vão experimentar ainda, não é? Que são uma sequência de limas que a gente faz para que vocês entendam e sintam aquele primeiro contato ali com o instrumento e com o tratamento endodôntico em si. Porém, hoje, quando a gente fala em modelagem, não necessariamente o momento da modelagem completa quer dizer um momento de limpeza do canal radicular. Confuso um pouco, talvez, não é na cabeça de vocês, mas o que é que eu quero dizer? Hoje, a gente precisa já, nesse momento de primeiro contato com a endodontia, entender que a modelagem do tratamento, a modelagem do canal radicular da gente, ela obrigatoriamente tem que andar ao lado, em concomitância com a limpeza. E em outras situações, existem situações em que a modelagem ela fica pronta antes do canal estar limpo. Ou seja, quando eu coloco modelagem completa no momento da obturação, a modelagem assim, com a limpeza. Vocês conseguem entender isso? Conversem aí comigo um pouquinho, para eu não estou me sentindo muito só. Conseguem entender ou não? Não vou continuar antes de vocês responderem. Pode falar aí. Ninguém, meu Deus. Vou chamar pelo nome. Quer que eu chame pelo nome? Eles estão respondendo pelo Respondendo chat. pelo chat, Marcelo. Ah, é? Vixe, desculpa. É porque eu não estou vendo o chat aqui, não. Espera aí. Bom, então tá. Não consigo ativar aqui o chat agora. Mas, Elilton, como é que tá o chat aí? Tu vai ter que me ditar, porque senão eu fico perdido Não, aqui. eu tô vendo aqui, estão respondendo sim. Show. Então, beleza, pessoal. Então, eu quero que vocês entendam que a modelagem completa que está aí, ela é associada à limpeza, tá certo? Canal radicular seco, livre de exudato. O que é isso, pessoal? Terminei de instrumentar, coloco um instrumentozinho que a gente vai enxergar mais lá na frente, cone de papel, né? E a gente, dentro de parâmetros pré-estabelecidos, a gente vai ver esse cone de papel que tem que voltar seco, tá certo? Ou em uma outra situação, onde você instrumenta, irriga, aspira aquele canal radicular e continua espontaneamente saindo o exudato de dentro desse canal. Isso é uma situação clínica onde impede completamente o avanço na etapa da obturação, tá certo? Aí você tem que lançar a mão de outros artifícios, talvez de uma medicação intracanal, ou então de uma irrigação mais forte, outras situações que ainda não é o nosso caso agora, tá certo? Sintomatologia dolorosa. Professor, mas aí o meu paciente não está sentindo nada, ele está anestesiado. Pessoal, entendam, quando o tratamento, eu aprendi isso até com o professor Elilton, olha aí que coisa boa, tá aqui nessa situação, compartilhando isso com ele. O tratamento, ele não é uma coisa estática, tá certo? O tratamento, ele sempre está se movimentando, é uma coisa dinâmica, você não pode enxergar como aqueles
aqueles animais de carroça que pega e bota aquele bichinho assim do lado para poder ver enxergar só para frente. Não, tá totalmente proibido vocês pensarem assim. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O paciente chegou com a mão na boca, dizendo que não dorme há 3 dias, toma anti-inflamatório como quem come mentos, tá entendendo? E morrendo de dor, aquela dor espontânea. Você abriu, anestesiou, conseguiu um silêncio operatório, beleza. Mas você vai esquecer todo esse processo inflamatório que estava acontecendo até agora? Não é interessante, tá certo? Então, paciente que chega com dor espontânea, que chega com aquele quadro álgico muito forte, tá? É um paciente que não deve ser colocado para já enfrentar, digamos assim, uma obturação de canais radiculares. Por quê, Marcelo? Pessoal, porque a inflamação ela precisa de tempo, ela precisa de uma situação clínica favorável para que ela regrida, tá certo? A inflamação ela é amiga vocês têm que olhar para a inflamação como uma amiga do profissional de saúde, tá bom? Porque sem a inflamação seria extremamente difícil a gente conseguir identificar algum tipo de problema, tá certo? Então, a dor do paciente, ela quer dizer muita coisa. E com o passar do tempo, com a experiência clínica chegando para vocês, vocês vão conseguir identificar tipos e tipos de dor, tá certo? Até mesmo através do paciente. O bom clínico mesmo, ele é como se fosse um detetive, ele vai recebendo informações e, baseado no conhecimento que ele tem aqui armazenado no HD dele, ele vai conseguir encaixar aquela situação clínica dentro de um melhor diagnóstico, uma melhor linha de tratamento. Tá certo? Isso é que faz um grande clínico, principalmente. Tá bom? Beleza? E temos a questão do selamento provisório. Isso é importantíssimo, pessoal. O selamento provisório, se é que ele exista, não é? Na situação clínica em que ele exista, vocês precisam checar aquilo muito corretamente, porque o dente que está exposto ao meio bucal, não é? Que está exposto, o tratamento endodôntico que está exposto, ou seja, que está com acesso lá, saliva entrando e tudo mais, esse dente aqui ele não está preparado para obturar, tá certo? Esse dente, no mínimo, terá que sofrer uma nova... Sofrer não, é uma palavra muito feia. Passar por uma nova etapa de limpeza, tá certo? Se já existe um preparo, tem que se tomar cuidado com a anatomia, tá vendo como é tudo conjugado? Tem que ter esse cuidado para poder, em seguida, obturar, tá certo? Ou seja, só se obtura, pessoal, o que está limpo, tá? Não se obtura nada que tenha ali, que coloque em risco a previsibilidade de sucesso do meu tratamento de canal. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Beleza? Então, vocês viram na aula passada esse nosso instrumento aí, não é? Esse nosso material, chamado cone de gutta-percha. Vocês vão ver que lá no laboratório é muito mais palpável para vocês, porque vocês conseguem pegar, enxergar ele bem na mão de vocês, consistência. Ele é como se fosse uma borracha, tá? Ele é uma borracha, um tipo de borracha, aonde vocês vão, em conjunto com o cimento endodôntico, lembram do cimento aí? Espero que sim. Cimento que vocês vão utilizar, o de Grossman, não é? Não é isso? Óxido de zinco e eugenol, endofil. Isso aí já é tudo conhecimento que eu preciso que vocês já estejam com ele armazenado na cabeça, tá certo? Então, o meu cone com o meu cimento vai promover o meu selamento. Esse aí são os cones de papel que eu comentei com vocês, tá certo? Vai ser o cone que vai entrar previamente para secar toda aquela nossa etapa de irrigação
e para deixar o canal preparado para receber os materiais posteriores, que serão gutta-percha e cimento endodôntico. Tá certo? Ok? Para conseguir realizar essa etapa também, nós vamos precisar de calcadores de Paiva, né? São esses calcadores que vocês receberam aí. Existem diferentes numerações, bem óbvio mesmo, de acordo com o calibre, tá bom? Então, quanto maior for a numeração do meu calcador de Paiva, mais espessa a ponta é, tá certo? Para que é que serve isso? Por que é que eu preciso de vários calcadores? Por que é que eu preciso de diferentes espessuras de calcadores? Me respondam aí, por favor. Por causa do formato de cone do canal. Formato de cone do canal, me melhora aí. Com a modelagem que dá o formato do cone, começa com um instrumento mais fino e vai aumentando o calibre. Vai calcando cada região do dente, da raiz. Existe uma coisa mais importante. Olha. Filtração. Interpretem. Eu quero saber por que é que tem... A pergunta é, por que é que existe diferentes calibres de calcadores de Paiva para a gente obturar? Por que é que vocês imaginam que existe um mais fino, um mais espesso, outro mais espesso ainda e outro mais espesso ainda? Por que é que existe isso? O que é que vocês acham? Pode errar, pessoal, não tem problema não. Diferentes espessuras, não? Diferentes espessuras, não é isso? Diferentes espessuras de quê? O comprimento não, a largura dele. Opa! Vamos lá, tá esquentando. Largura de canal quer dizer o quê? Em uma palavra. Diferentes larguras de canais. É uma característica o quê? Anatômica. Pronto, garoto. Aí, é isso. Tá certo? É uma característica anatômica. Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. A variedade dos nossos instrumentos, ela é condizente com a variedade anatômica do nosso campo de tratamento. Entenderam? Então, se eu tenho... Calcador também pode estar ligado à infiltração. Infiltração? Como assim? Tipo, ressurgimento de um retratamento, tipo, fiz o tratamento normal e, como eu posso dizer, agora eu não me lembro do termo. Fica tranquilo. Robson, né? É. Robson, fica tranquilo. Olha só. Antes de pensar no nosso retratamento, vamos tentar pensar no nosso tratamento, tá certo? O calcador, a função dele que vocês vão enxergar daqui a pouquinho quando a gente comentar, é tornar aquela massa obturadora o mais compacta possível, tá certo? Bem como rebaixar o nosso nível de obturação nosso nível que eu falo, o comprimento, tá certo? Para que a obturação do tratamento de canal ela ocupe apenas o espaço que ela deve ocupar, não nos trazendo problemas posteriormente, tá certo? Em relação à infiltração, Robson, a obturação ela tem o objetivo de selar, né? Principalmente a obturação em si de selar apicalmente, tá? Então, a infiltração que a gente estaria trabalhando com a parte do calcador seria mais a infiltração apical, porque sendo subjetivo e trabalhando a obturação como um todo, tá certo? Mas o calcador em si, propriamente dito, ele não vai ter uma influência direta, digamos assim, não, tá bom? É o conjunto da obra, digamos assim. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Opa.
materiais obturadores. Vocês já tiveram isso aqui, é uma breve revisão, tá certo? De princípios que os materiais obturadores eles precisam possuir, tá bom? Existem as vantagens, existem desvantagens. Eu sei que foi o Luiz que deu essa aula e conversou com vocês sobre cimentos resinosos, cimentos à base de óxido de zinc-eugenol, não foi isso? Então, esse tipo de característica eu preciso que vocês tenham em mente para poder conseguir até indicações possíveis ou vocês conseguirem terem poder de decisão para uma possível compra ou uma coisa do gênero. Tá certo? Encaixado, obviamente, na situação clínica que vocês estão. No momento, lá na Unifor, nós utilizamos o cimento Endofil, tá certo? É um cimento à base de óxido de zinc-eugenol. Tem várias vantagens e tem várias desvantagens. Ele, quando bem manipulado, quando respeitado o processo de utilização como um todo, digamos assim, não é? Ele tem um índice de sucesso bastante satisfatório, tá certo? Boa adaptação nós precisamos, uma boa tolerância tecidual, isso relacionado à gutta-percha, não é? Ou seja, a tolerância tecidual, também conhecida como baixa citotoxicidade, né? A gutta-percha é um material muito antigo, mas que ainda hoje é utilizado devido às qualidades de propriedades que ela tem, tá certo? Podem ser plastificados, ou seja, elas passam de um estado sólido para um estado plástico que consegue que consegue aderir, que consegue se transformar, digamos assim, que consegue ocupar, por melhor dizer, espaços aonde uma coisa sólida não consegue. Isso é uma característica que é fundamental. Fácil remoção e desinfecção. Uma das características é que, se nós, porventura, tenhamos que retratar, olha aí o retratamento, viu, Robson? Se for uma necessidade, aquele material nós conseguimos removê-lo mais facilmente, digamos assim, do que um pino de resina ou coisa parecida, algum material resinoso que tem uma aderência química muito forte ou que tem outros desafios como cor ou textura e assim por diante. Tá certo? Cimentos endodônticos, como a gente já tinha conversado, a gente precisa de algumas características, como escoamento muito bom, uma biocompatibilidade também relacionada à citotoxicidade, o que é que esse cimento faz em contato com células da gente, tá certo? Adesividade à parede, penetrabilidade também é uma característica muito forte, né, relacionada ao escoamento. Quanto melhor meu escoamento, maior é a minha penetrabilidade em túbulo dentinário, tá certo? Porque, pessoal, entendam, tá? O cimento de vocês não é só para ficar lá entre a parede do canal radicular e a gutta-percha, não. Ele tem que imbricar, ele tem que penetrar em túbulo dentinário para causar o verdadeiro selamento, tá certo? O chamado sepultamento, digamos assim, de bactérias, porque todo mundo que está aqui passou pela aula de desinfecção, passou pela aula de preparo químico-mecânico e sabe que nós não conseguimos a esterilização dos canais. Alguém tem alguma dúvida disso ou não? Não, né? Ou seja, nós não matamos 100% das bactérias que estão lá no sistema de canais. Então, eu preciso de uma estratégia para que essas bactérias remanescentes que continuem lá no meio, elas não venham encontrar condições de se proliferar, de conseguir causar um novo processo inflamatório, um novo processo infeccioso, assim por diante. Ou então perpetuar aquele já existente, né? Isso é um papel muito forte do cimento. Por quê? Porque por mais que você derreta a gutta-percha, ela não tem poder de escoamento suficiente para penetrar em túbulo dentinário, tá certo? Consegue penetrar até em canais acessórios, laterais, ou preenchimento de istmo. Isso aí são condições anatômicas diferentes.
Agora, túbulo dentinário, que é a parede de dentina lá exposta, totalmente tratada já com o nosso EDTA, limpa direitinho, a gota-pecha não entra lá não, tá bom? Beleza? Conseguiram entender essa diferença aí? O silêncio. Meu Deus, que solidão. Ei, professor, deixa eu perguntar uma coisa. O Oi, pois cimento, não. ele consegue entrar no túbulo dentinário? Oi? O cimento, ele consegue entrar em túbulo dentinário? O Consegue. que eu vou usar para obturar? Consegue sim. Tá, obrigada. Não só consegue, como ele deve. Tá? Deixa eu procurar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Vocês estão vendo minha tela? Então, Mas o que é que vocês estão vendo na minha tela aí? só uma barrinha. Só uma barrinha, não estão vendo meu mouse aqui não? Não. Então, peraí, que isso aqui vai ser interessante para vocês entenderem, ó. Só um minuto, deixa eu achar logo a pasta aqui. Ah, pronto, tá aqui, ó. Ó aqui, pessoal. Cadê? Compartilhar tela. Vocês estão vendo aqui minha tela? Sim. Não. Sim? Pronto. Vocês estão vendo uma imagem aqui vermelha com preto? Sim, professor. Pronto. Isso aqui, pessoal, é um dente, tá certo? Cortado. Que aonde eu peguei o cimento, um cimento chamado AH+. Vocês lembram desse AH+? Ou não? Lembram? Sim ou não? Não tem problema se não lembrar não, pessoal. Estão dizendo que lembra no chat. Ai, obrigado. O H+, ele é aquele cimento resinoso, né? Que ele tem um escoamento muito bom. Aí o que é que acontece? A gente botou um corante dentro desse cimento, fez a obturação e colocou no microscópio com focal. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, preto, essa bola preta no meio, é o cone de gutta-percha. Esse negócio brilhante aqui, ó, brilhosão vermelhão aqui, é o cimento, o AH+. Ou seja, aqui é o que a gutta-percha ocupa, aqui é a faixa de cimento, que é o espaço que é preenchido por cimento. E tá vendo esses cabelinhos aqui, como se fosse pincel? Isso aqui é túbulo dentinário, pessoal. Isso aqui é até onde o cimento vai. Vocês estão conseguindo entender o que é selamento aqui ou não? Sim. Pronto, obrigado. Aí o que é que acontece? Existem áreas que eu toquei melhor, que eu fiz uma limpeza melhor, ou por assim dizer. Então aquilo ali, meu cimento entra muito melhor do que em áreas, por exemplo, ó, aqui esse pedaço aqui, ó. Tá vendo que foi menor, que foi pouco? Essa condição me mostra que é uma variável aí de penetrabilidade, tá certo? Aí, para vocês entenderem, outro cimento aqui, ó, como é que acontece? Olha aqui, já temos outra situação. Aqui é o cone, aqui é um espaço, aqui é dentina, ó. Tá vendo só o tantinho que penetrou aqui, ó? Sabe o que é isso aqui? Essas bolhas aqui, ó, espaço vazio, ó. Aqui, ó. Perigosíssimo isso. Porque o que é isso aqui?
É uma falha de obturação. Eu não tenho a adaptação e penetrabilidade marginal aqui. Se eu tiver bactéria aqui, existe uma chance maior dela conseguir se penetrar, dependendo de onde estiver essa falha, ela conseguir perpetuar uma condição infecciosa ou inflamatória aí. Tá certo? Entenderam o que é a penetrabilidade? O túbulo dentinário é isso, ó, ele precisa entrar naquele túbulo dentinário. Tá certo? Isso vai variar muito de acordo com cimento para cimento. Ó, aqui, ó, tem outro tipo de cimento, Real Seal. Vocês não ouviram nem falar dele ainda. Mas, ó, ele tem uma penetrabilidade boa? Até tem, mas bem inferior àquela que a gente viu no H+. Olha aqui, ó, ele já tem uma penetrabilidade maior. Vai depender também, pessoal, aonde é essa foto, né? Em que terço, apical, cervical ou terço médio. Isso vai tendo algumas variáveis que não cabe agora a gente discutir, senão a aula nem acaba. Tá bom? Beleza? Então, eu vou voltar aqui para vocês, já que vocês já entenderam, vou voltar aqui para as nossas técnicas de obturação. Jesus. Ok? E atividade antimicrobiana que eles não sejam, que sejam nocivos. Alguns cimentos são nocivos a bactérias, né? Mas a principal, o que se sobrepõe a ser antimicrobiano ou ter algum tipo de medicação ou alguma coisa do gênero, é ele ser biocompatível, tá? A função do cimento não é matar a bactéria, tá? O cimento não é remédio, digamos assim. A função do cimento ela é preenchimento de cavidade e escoamento para túbulo dentinário para selamento de obturação. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Nenhuma dúvida. Não é isso? Gabi, tu tá por aí? Tô. Gabi, eu acho que o Elilton, não sei se ele tá olhando o chat aí, fica esperto aí no chat se aparecer alguma pergunta, por favor, tá? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer, antes de pensar em cimento ou em técnica, vai ser a nossa prova do cone, tá certo? A prova do cone, ela é como se fosse um teste. É como se vocês fossem comprar um sapato e vocês colocam lá o pé de vocês para ver se cabe, se é confortável, por aí assim, tá certo? Esse teste, ele possui 3 etapas. Teste visual, teste tátil e teste radiográfico, tá certo? Esses 3 testes compõem a prova do cone. Teste visual, bem explícito mesmo, tá certo? Vocês vão ver se aquele cone está servindo. Como assim? Vocês vão pegar, primeiro selecionar o cone, muito bem lembrado aqui, o cone que você vai utilizar na nossa esmagadora maioria será o cone medium, tá certo? Cones que a gente fala, ou fine medium, o cones que a gente fala de alta conicidade, tá? Cones que são diferentes de cone padrão. E esses cones de alta conicidade, muitas vezes eles vêm com um negócio chamado ponta infinita, que é uma ponta que tende ao zero, ela vai afinando, afinando, afinando até sumir, obviamente. E aí o que é que acontece? Nós temos que calibrar esse cone, tá certo? E uma perguntinha muito interessante aqui, que vocês vão me respondendo um pouquinho mais para frente, vai ser: por que não usar cone padrão? A gente vai conversar por isso aí. Vocês lembram do cone? Vocês nunca chegaram? Ai, que saco de não estar no laboratório e mostrar isso para vocês. Mas, por que a gente não usa esse cone padrão?
A instrumentação que a gente fala, pessoal, é diferente. A instrumentação que a gente faz, ela é diferente de uma conicidade que a própria lima tem. Vocês concordam? Por quê? Olha as nossas limas. 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Conicidade que a gente trabalha é a zero, o padrão ISO das nossas limas é a 0.02. Então isso acaba não ficando condizente, não é? Ficaria muito espaço não preenchido, ok? Então se eu tenho aqui do meu lado esquerdo de quem olha para a tela o cone padrão, não é? Temos um cone que ele é exatamente igual à lima que vocês têm, que nós temos, que corresponde àquela conicidade. Não só a conicidade, como também a ponta, tá certo? Vocês estão vendo que ele que o cone padrão aí ele tá pintadinho de azul na ponta? Pronto, esse cone é um cone 30. Lembram das cores das limas ou não? Difícil, né? Não está usando, não está visualizando, é difícil lembrar. Mas é branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto. Tá certo? Nesse caso aqui, aparentemente esse cone é um cone de quantidade 30. Beleza? Aí o que é que acontece? Na ponta 30, ele vai ter uma ponta 30, vai corresponder, só que ele vai subir na conicidade 0,2. Tá certo? Já o nosso cone medium, a pontinha dele ali, ó, ela tende ao zero, que é a pontinha infinita que a gente falou. Para calibrar esse cone, a gente precisa... Aí é onde a gente vai entrar naquele quesito de... Vocês não lembram porque vocês não viram. Vocês não... Acho que vocês não chegaram ainda. Não sei se vocês lembram quando receberam uma reguinha preta, no caso de vocês. Ela é cheia de buraquinho, esses buraquinhos. O Luiz Carlos falou dela, que é utilizado para medir a ponta do cone. Esses Pronto. Buraquinhos. Exatamente. É o que torna essa régua aí quase 200 e poucos reais. 200 e alguma coisa, eu acho. Tá? É caríssima essa régua. Por quê? Porque ela tem esse sistema de padronização. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca... E esse sistema, esses buraquinhos aí, vocês vão observar na régua de vocês, que tem lá 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 e assim por diante. Tá? Porque eles são diâmetros correspondentes à lima que vocês terminaram. Ou seja, eu vou colocar esse cone aí de acordo com a lima de diâmetro cirúrgico. Conseguiram compreender? Por quê? Porque a minha lima de diâmetro cirúrgico é a última lima que eu utilizo no meu comprimento de trabalho, né? Lá no finalzinho do comprimento de trabalho. Se foi a última lima que eu fiz nesse comprimento de trabalho, e eu, cirurgião dentista, que determinei aquele diâmetro, então aquela minha lima de DC vai corresponder ao diâmetro final daquela minha modelagem, tá certo? Então, a ponta lá vai ser de acordo com a ponta que eu vou calibrar agora desse meu cone. Conseguiram entender essa etapa aí? Sim. Negócio muito, muito importante. Obrigado, Guilherme. Negócio muito importante. Vocês vão ver que o corte, quando passa lá um pouquinho a ponta desse cone para fora da régua, o interessante é que vocês peguem uma lâmina de bisturi e cortem com uma lâmina de bisturi, pessoal. Por quê, professor? Porque a lâmina de bisturi, ela tem um poder de corte bem melhor do que a unha de vocês, por exemplo, que eu vejo demais. Bota aqui assim o cone, aí olha para o lado, olha para o outro, viu que o professor não está vendo, pegar a unha, corta com a unha. Pessoal, é borracha, tá certo? Se vocês pegam uma borracha, um elástico que seja, vocês esticam, o que é que aquele elástico faz? Ele deforma, não deforma? Você consegue esticar. A luva de vocês, a luva de látex, látex é um tipo de borracha. Você puxa, ela não deforma? Mesma forma é o cone, pessoal.
Do mesmo jeito é o cone. É diferente você puxar até rasgar uma luva do que você pegar uma luva e cortar com um bisturi. Vocês conseguem entender a diferença? Conseguem imaginar que o resultado é diferente? A mesma coisa no cone, tá certo? Se eu tenho um cone que é rasgado, que é cortado de uma forma inadequada, é esse aqui de cima. Ó. Um cone cortado direitinho, com os padrões que a gente precisa, é um cone aqui de baixo. Aí o que acontece? Ah, professor, mas isso não é nada não. Pessoal, essas irregularidades que vocês estão vendo aí na ponta desse cone de cima, elas são cavernas, Grand Canyons, são montanhas e montanhas para aglomeração bacteriana, tá certo? O endodontista, principalmente, ele precisa muito ter essa cabeça microscópica, digamos assim, pensar nesse universo microscópico, porque não tem como a gente se limitar só mais o que a gente acha ou o que a gente vê. Pelo contrário, muito do que está acontecendo na endodontia a gente não vê, né? A gente sente, a gente entende e tenta tratar. Beleza? Então, o teste visual foi feito lá. A gente coloca, calibra o cone, marca o tamanho do comprimento e segue em frente. Teste tátil. Teste tátil. Quando a gente colocar o cone dentro desse canal e esse cone já está calibrado, que vocês vão entender um pouco melhor quando vocês visualizarem, esse cone ele precisa descer exatamente no comprimento de trabalho. Tá certo? Então, é o tipo da coisa que não se pode negligenciar. Por exemplo, se eu tenho lá um dente de 20 milímetros, que meu comprimento de trabalho é 20 milímetros, eu vou lá, calibro o meu cone, corto a ponta, marco 20 milímetros na régua, fricciono, deixo esse cone calibrado a 20 milímetros. Coloco dentro do meu dente, que já está preparado. E esse cone não chegou, a marquinha que eu fiz nele não chegou lá até onde meu comprimento de trabalho estava precisando ir, o teste visual está errado. O teste visual está gritando, está se comunicando comigo, dizendo, olha, tem alguma coisa na modelagem aqui que não está ok, porque o teu cone não está correspondendo com o espaço que é para ele ocupar. Não estando correspondendo, a gente precisa a gente precisa desse alerta e precisa ficar atento a esse alerta e saber formas de conseguir superar isso, tá certo? Conseguir tratar esse tipo de problema. Conseguiram entender mais ou menos? Sim ou não? Sim. Alguma coisa no chat aí, Gabi? Não. Massa, show de bola. Tranquilo, Marcelo. Então vamos lá. Aí nós temos o teste tátil. O que é o teste tátil? Pessoal, quando a gente coloca o cone dentro do canal que a gente terminou de preparar, ele precisa estar adaptado, tá certo? Ou seja, a gente precisa saber que aquilo que a gente está querendo colocar lá dentro seja compatível com aquela cavidade que foi modelada e limpa, tá certo? Para que isso aconteça, a gente fez todo o processo de instrumentação, deu aquela cavidade, fez aquela conformação cônica no interior do canal, não é? E o cone de gutta-percha, ele precisa se adaptar. O ideal é que a adaptação ela seja feita em todo o canal, tá certo? O ideal. Porém, a gente sabe que o ideal muitas vezes ele não não se consegue atingir. Aí uma nova pergunta: qual é o principal fator limitante para adaptações do cone de gutta-percha em todo o canal radicular? Vou repetir a pergunta.
Qual é o principal fator limitante da adaptação do nosso cone de gutta-percha em toda a extensão do canal radicular? Qual é o fator? A conicidade do canal. Conicidade do canal? Conicidade, a conicidade fornecida pelas limas, entendeu? E ela não fica uma conicidade só. É o formato que você vai dando pelo recuo escalonado. É isso? Esse é um grande fator, tá, Guilherme? Mas não é o fator principal. Qual é o fator principal? Pensa aqui comigo. Eu tenho um canal que eu estou tratando, obviamente, consegui meu comprimento de trabalho, consegui realizar todas as radiografias, tudo direitinho, fiz a minha instrumentação, meu recuo escalonado, eu olhei assim, eu disse, olha, é isso aqui mesmo. E aí eu coloco o meu cone de gutta-percha lá e ele fica frouxo, fica solto, tá? Fica solto. Qual é o grande fator? É a nossa instrumentação ou a anatomia? A anatomia, pessoal, é o primeiro fator que não vai deixar esse cone se adaptar por completo, tá certo? Porque o cone, por mais que seja um cone, ele é fabricado, ele tem aquele formato uniforme. Eu garanto para vocês que todo e qualquer canal radicular, ele existe, ele possui, em uma maior ou menor escala, algum tipo de deformação interna. Ele não é o canal radicular, ele não é uma caneta Bic sem o tubo lá de tinta, que é uma coisa lisa, uniforme do começo ao fim. Pelo contrário, ela é extremamente acidentado, extremamente variável em relação à conformidade anatômica. Então, esse meu cone, quando entra e não se adapta, minto, vou repetir a frase. O meu cone, quando ele entra e se adapta perfeitamente no teste tátil que eu estou fazendo, que é o teste que fica presinho o cone adaptado, saibam que mesmo assim ali dentro ainda existe algum tipo de desadaptação, tá? Existe algum tipo de gap, existe algum tipo de fenda, de fissura entre a parede do canal radicular e o cone de gutta-percha da gente. Então, Guilherme, a nossa instrumentação, ela, concordo com você, ela não consegue ser de um todo uniforme, né? Não consegue deixar aquela lisura, aquela conformidade de um cone perfeito, mas antes da gente conseguir instrumentar, antes da gente possivelmente instrumentar, o que não nos dá essa habilidade, o que limita, na verdade, essa nossa adaptação é a conformidade anatômica, né, do canal radicular da gente. Beleza? Então, dito isso, pessoal, o cone adaptado vai ser aquele cone aonde ele chega no meu comprimento de trabalho e ele oferece uma resistência para a saída. É como se ele entrasse, se adaptasse lá e ele tivesse uma resistência para sair. Tá certo? Essa resistência não é um negócio que você coloca, não é uma soldagem a frio que nem existe no sistema de implante, não. Tá certo? Não é aquele negócio que você coloca e não consegue mais tirar, não. Não é isso. Teorizar a sensibilidade tátil é uma coisa muito difícil, mas vocês vão ver no decorrer do tratamento que a gente vai fazer no laboratório, que essa sensibilidade é como se você estivesse tirando um cabelo, digamos assim, um pouquinho de cabelo, que oferece aquela resistência e você tira. Tá certo? E para confirmação de todos esses outros dois testes, eu faço minha radiografia. Professor, daí vem uma pergunta. O meu teste visual deu certo, mas meu teste tátil não deu certo. Eu posso radiografar logo só para ver como é que tá? Pessoal, não. Por quê? Porque se o seu teste tátil não funcionou, o dado consequente vai ser não é o dado que você quer, tá? Porque o cone que vai obturar o seu canal não é aquele ali. Então, se você eu vou fazer a radiografia logo aqui, depois eu testo outro cone.
parabéns, você vai treinar radiografia, porque você vai ter que fazer outra radiografia, porque é uma situação diferente, é um cone diferente. Ou então, é um cone diferente até no sentido de que, se você usar o mesmo cone calibrado de outra forma, no que você precisar fazer, você vai modificar aquele cone. Então, é um cone diferente. Quando eu falo cone diferente, não precisa nem ser você pegar outro cone de outro formato, de outro fabricante, não. Aquele mesmo cone que você está utilizando, se você fizer qualquer tipo de modificação, já vai precisar de um teste radiográfico novo, tá certo? Então, por favor, não se sabotem, não adianta. Teste visual dá certo, teste tátil não dá certo, o teste radiográfico não dá. Outra situação também se aplica. Teste visual não deu certo. Porra, meu cone não desceu, tá? Eu estou vendo que a marcação do meu cone não está indo até aonde o meu comprimento de trabalho precisa ir. Ah, não, mas eu vou radiografar logo só para ver como é que tá. Por algum milagre do padroeiro dos raio-x, o raio-x vai fazer com que aquele cone desça? Não, não vai fazer. Tá certo? Então, esses testes são interdependentes. Na verdade, eles precisam do teste anterior para fazer aquele teste dar certo. Tá bom? Beleza? Algumas situações, ó. Quando não chega no comprimento de trabalho, confirmar a odontometria, eu confirmo a minha odontometria, vejo se eu coloquei o mesmo comprimento que eu estou colocando no meu cone é o que eu coloquei na minha lima, né? Em alguns casos, recapitular aquele preparo do canal, ou seja, eu não consigo descer, mas ali deve ser, você melhora com alguma coisa, com a conicidade com gates, ou então você repete seu escalonamento, você revê a sua modelagem para poder conseguir cumprir a etapa de colocar o cone lá dentro, tá certo? Ou pode ser algo que o cone que você selecionou não seja condizente com a situação clínica que você está. Por exemplo, se eu tenho um incisivo central superior que é bem largo, então um canino, dentes mais volumosos, mais calibrosos, e eu pego um cone M, aquele M talvez não consiga preencher de forma satisfatória o meu canal radicular, de uma forma, nesse primeiro momento. Vocês estão entendendo? Ou seja, eu precisaria de um cone mais calibroso, aí entraria o medium large ou medium extra large e assim por diante. Tá bom? Cone dobra. O cone, então, fica conhecido como, na minha bancada de Unifor, quando eu era aluno, a ânsia de colocar aquele cone lá dentro e tirava, saiu cone rabinho de porco. Ensinamento de professor Lilton aí também. Cone rabinho de porco é quando você coloca, aí você fala assim, não, mas não tá indo não. Mas você vai, que eu passei a manhã inteira aqui para você entrar nesse dente, você não vai. Aí o que é que acontece? É uma borracha, pessoal. A borracha deforma. Aí você pega e coloca lá, olha aí, olha, entrou. Chegou no meu comprimento de trabalho. Beleza. E agora, teste tátil. Rapaz, não sai nem com a enxada. Isso aqui daqui tá bem, ó, balança até o dente assim na frente do professor. Olha aí, professor, como tá adaptado. Aí, beleza. Aí vai lá, radiografa. Quando você vai ver, tá lá dentro do cone, dentro do dente, o cone todo torcido, todo enviesado, todo deformado, digamos assim, não é? Vou usar uma linguagem mais apropriada. A deformação do cone, pessoal, é uma forçação de barra, por assim dizer. Tá certo? Não precisa, não tem como você fazer esse tipo de coisa, porque nessa deformação do cone serão criados espaços para uma desadaptação e aí quando eu falo desadaptação já vem aquele caminhão de informação biológica, né, que você já tem na cabeça de que a desadaptação, principalmente numa etapa de obturação, ela não é bem-vinda mesmo, porque acarreta numa série de outras coisas que podem resultar no insucesso do tratamento de vocês. Beleza?
Cone não trava no comprimento de trabalho. Você pode selecionar um novo cone ou ver o que é que está acontecendo. Se é a forma com que eu estou colocando aquele cone, tá certo? Essas situações aqui desse quadro, pessoal, são situações hipotéticas e pontuais, tá certo? Isso pode acontecer como pode não acontecer. Grande parte dos problemas que vocês vão enfrentar é muito mais, digamos assim, é muito mais visível quando vocês estão passando pelos problemas na bancada do laboratório, tá bom? Então não adianta vocês decorarem isso aqui, não. Vocês têm que entender o que é que está acontecendo para poder conseguir sair do problema que vocês encontrarem, tá certo? Cone ultrapassa o comprimento de trabalho, pode acontecer. A marcação do meu cone vai além daquela marcação onde eu estava usando minhas limas. Isso é uma situação que a gente consegue, que acontece até de forma frequente no laboratório, tá bom? Isso é uma sobre-instrumentação. A gente fala que vocês instrumentam demais, ou de forma desatenta, ou de forma que vocês ainda estão pegando a mão ali no manuseio dos instrumentos, tá certo? Essa delicadeza, essa destreza manual é algo desenvolvível, né? Então, quanto mais vocês fazem, melhores vocês ficam. Algumas formas de solucionar também essa dificuldade aí do cone ultrapassando o comprimento de trabalho. Beleza? Falando muito rápido, pessoal, até agora, tá todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Tá tranquilo, professor. Toca, Show, Marcelo. massa. Beleza. Elilton, se você quiser comentar alguma coisa e parar, por favor, viu? Fica à vontade. Bom, e agora nós vamos aqui, pessoal, passar conceitualmente por essas duas técnicas de obturação, tá certo? Condensação lateral e a técnica híbrida de TAG, que é um tipo de técnica termoplastificadora, tá certo? Primeiro, quando eu falo em condensação lateral, se vocês pegarem as duas palavras, elas vão resumir muito bem o que quer dizer a técnica, tá certo? Vocês vão pegar naquele dente que vocês estão tratando. Fiz a minha prova do cone, massa, deu tudo certo. Manipulei meu cimento, massa, ficou ok. Meu professor já deu ok aqui, todo mundo disse que meu cimento estava ok. Começo a introduzir esse cone lá no meu dente, tá certo? A condensação lateral, ela é uma técnica bem antiga, né? Ainda utilizada, porque é uma técnica confortável, digamos assim, que apresenta baixos riscos, né, em relação a alguns outros tipos de técnica. O custo para essa execução, para a execução dessa técnica, ele é comparado a outras técnicas de obturação bem mais baixo, né, o que é um atraente do ponto de vista clínico também, certo? E vocês conseguem um nível de selamento de uma forma simples e que, quando bem realizado, me dá resultados excelentes. Aí é onde existe um parêntese muito forte que eu costumo falar para os meus orientados, tá certo? A técnica ser simples não quer dizer que ela seja fácil. Vocês entenderam? Vou repetir. A técnica, por ser simples, não quer dizer que ela seja fácil, tá? Pelo contrário, eu acho a técnica de condensação lateral para você realmente fazer uma condensação lateral boa, bem executada, da forma que é preconizada e que te dê resultado, tá certo? E quando eu falo resultado, não é olhar lá na radiografia que ficou bem, não. Resultado clínico, tá? Resultado de você obturar daquele jeito ali, o paciente voltar para acompanhamento e você ter um resultado positivo. Esse é o resultado bom, tá certo? Então, esse tipo de técnica, ele requer muita atenção, porque a simplificação dos processos operatórios, às vezes mascara uma coisa mais prolixa que esteja ali presente.
certo? Não é o simples, não quer dizer fácil, tá bom? Então não subestimem a técnica. Como é essa técnica? Vamos lá. A gente vai precisar desses espaçadores digitais, tá certo? Não está muito bem explícito, não tá muito bem evidente aí na imagem, pessoal, mas vocês vão ver que esses espaçadores, assim como os calcadores de Paiva, eles têm espessuras bem diferentes, tá certo? Bem diferentes mesmo. Na imagem a gente não consegue notar isso. Essa gravura aqui dela tá meio que a gente não consegue distinguir. Mas entendam que o condensador A, ele é bem fino, o condensador B, ele é um pouco mais espesso, o condensador C, ele é um pouco mais espesso e o D, ele é bem mais espesso, tá certo? Ou seja, eu, na verdade, muito dificilmente, vou usar os condensadores A e D. Por quê? Porque o A é fino demais e o D é grosso demais, tá certo? O que me resta, infelizmente, essas duas cores aí, essas três cores aí, né? Esse vermelho, esse azul e o branco, que essas as únicas cores. A única vez que eu uso alguma coisa vermelha, azul e branca é quando fazendo condensação lateral, tá certo? Mas aí o que é que acontece? Vocês vão ter a utilização maior desses dois condensadores do meio aí, tá certo? B e C. Então, na técnica por si, o que é que vai acontecer? Eu pego o meu cone lá previamente calibrado, né? Esse cone que está aqui do nosso lado esquerdo, ele já é um cone preparado, tá bom? Um cone mídio que está preparado já foi feita a prova do cone, é aquele cone que chegou lá, travou e radiograficamente eu confirmei que ele está no meu comprimento de trabalho. Manipulei meu cimento, vou lá, carreio o meu cimento com o meu cone e levo lá no meu comprimento de trabalho, tá certo, pessoal? Esse passo, essa ação de levar o cone, desculpa, gente, essa ação de levar o cone carreado de cimento ao interior do canal pode ser repetida 1, 2, 3 vezes, tá certo? Para que a gente consiga realmente espalhar esse cimento e preencher aquelas reentranses e ter pressão suficiente em quantidade de cimento para promover escoamento, tá certo? Isso é muito importante. E levando lá 1, 2, na terceira vez a gente deixa o cone lá já com o cimento em posição, tá bom? Em seguida, pessoal, a gente vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai começar a colocar mais cones, tá certo? Para que toda a tridimensionalidade, digamos assim, todo o espaço que esteja disponível para preenchimento, ele seja preenchido. Mas, Marcelo, tu acabou de dizer para a gente levar um bocado de cimento aí para preencher esses espaços. Só que o que acontece, pessoal? O espaço, ele não deve ser preenchido. Na verdade, ele preconiza-se que todo o espaço que for no interior do canal, ele preferivelmente deve ser preenchido com gutta-percha e não com cimento. Por quê? Me digam aí. Porque o cimento ele vai servir só para unir a gutta-percha com a parede. Guilherme, isso é um dos fatores, mas não é o fator do porquê disso. Então, eu vou colocar mais uma questão aí. Se o cimento ele é líquido, não é? Não é? Sim. Por que eu não pego um cimento com a lima lá e encho o meu canal de cimento? Já que ele é líquido, ele vai preencher aquela forma ali com um bom escoamento, ele preenche o interior do canal inteiro. Por que eu não posso fazer isso? Porque ele não tem a mesma propriedade física que a gutta-percha. Show! Qual é essa propriedade?
No caso, ele é líquido, né? A gutapercha é um material... Faltou aqui o Só a nome. palavra. Isso, É um material mais estável, não é Isso. isso? Pronto, exatamente, Guilherme, exatamente por isso. A gutapercha ela é muito mais estável do ponto de vista químico até. Tá? A Que, ó, estabilidade dimensional da gutapercha ela é infinitamente maior do que a do cimento endodôntico. O cimento endodôntico, por exemplo, se extravasar pelo forame, se sair um pouco de cimento, o nosso organismo ele consegue ir lá e reabsorver aquele cimento que foi extravasado. Já a gutapercha, não. A gutapercha ela tem uma estabilidade dimensional suficiente para resistir àquilo ali. Então, eu quero que a minha obturação dure mais ou menos. Óbvio que é mais. Então, eu preciso aproveitar ambas as propriedades. Uma, da estabilidade dimensional de um e da biocompatibilidade e tudo mais, que é aquelas propriedades da gutapercha, associadas às propriedades do cimento, que é de escoamento, de conseguir preencher essas reentrâncias, esses locais que a gutapercha não consegue. E de unir também, assim como você falou, Guilherme, de unir ter esse imbricamento mecânico aí entre a gutapercha e a parede do canal. Beleza? Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer, pessoal? A gente vai abrir espaço, né, dentro desses cones aí, ó, tá bom? E vai colocando cone lateral, cone acessório aí até onde não conseguir mais, tá certo? A técnica em si, qual calcador utilizar, vou usar primeiro um, depois o outro, assim por diante, é mais interessante a gente visualizar no laboratório, porque vocês conseguem enxergar, tá certo? Do ponto de vista conceitual, eu quero que vocês entendam que o calcador que o calcador não, o espaçador, desculpa, ele vai servir como se fosse alguém, sabe aquela situação de um elevador que a gente bem lotado, que você vai entrando assim, aí você vai entrando assim do lado, aí entra outra pessoa, aí tem um outro que quer entrar porque quer, aí vai afastando. Pronto, isso aí é como se fossem nossos cones dentro do canal. A gente vai precisar unir, vai precisar condensar o máximo desses cones possivelmente com nossos calcadores, levando levando os cones acessórios logo em seguida, tá certo? Ou seja, eu tô lá, coloquei meu cone principal, coloco o meu espaçador digital, né? Ele vai abrir aquele espaço, tira, coloca um cone acessório. Coloco o meu espaçador para abrir mais espaço, tiro o espaçador, entra um cone no lugar. E assim por diante, eu vou repetindo esse processo até não caber mais cones dentro desse meu canal radicular. Beleza? Conseguiram captar mais ou menos aí a condensação lateral? Sim, tranquilo, professor. Guilherme, eu tô para te dar meio ponto aí só porque tu tá participando da aula, viu? Muito obrigado. Tá certo? Aqui algumas observações, ó. Inserido em sentido horário, removido em sentido anti-horário, para conseguir fazer isso. Então, o nosso resultado final, ó, eu tenho uma série de cones colocados lá naquele interior, não é? Faço uma radiografia para ver como é que está essa adaptação, carinhosamente apelidada aí de raio-x de chuva de cone, tá certo? E depois eu venho lá com aquele meu calcador, lembra? Calcador de paiva que a gente conversou no começo da aula. Eu venho com esse calcador e corto, tá certo? Como que eu corto? Eu aqueço esse meu calcador, vou lá e tiro. E em seguida que eu faço isso, eu venho com um calcador frio, que não está aquecido, e condenso. E faço esse movimento de calcar essa gutapercha no interior do canal para dar essa adaptação aí mais forte ainda, tá certo? E conseguir promover uma pressão para que o cimento ocupe um lugar melhor, a gutapercha se adapte mais ainda um pouco. Beleza?
A observação é importante, ó. Depois que eu conseguir rebaixar, eu preciso rebaixar essa obturação até 2 milímetros abaixo da nossa linha melocementária, tá certo, pessoal? Porque senão a gente tem consequências indesejadas, que são escurecimento de dente, má adesão da nossa resina definitiva e assim por diante, tá bom? Tendo feito isso, a gente faz a nossa restauração final, né? No caso, a etapa endodôntica finaliza-se quando a gente termina, propriamente dito, né? Termina a condensação e fecha a cavidade lá com o que quer que seja, ionômero ou um simpático, coisa parecida, um material restaurador provisório, deixando ciente o paciente que o tratamento do dente não acabou. Terminou o rebaixamento, terminou o tratamento endodôntico, ele precisa fazer a restauração final desse dente, senão todo o trabalho que foi feito vai por água abaixo. Tá certo? Beleza? Desvantagens: incapacidade de preencher tridimensionalmente o conduto. É algo almejado, tá certo, pessoal? Mas um fator limitante dessa técnica que a gente está apresentando aí para vocês. Por quê? Porque é como eu falei para vocês, é um cone, é um material sólido que, em conjunto com o material líquido, tenta preencher lá aqueles espaços. Porém, a anatomia ela é muito complexa para fazer isso, tá certo? Lembrem que 2 espaços não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, não é? Não ocupando, se ficar qualquer resto de material orgânico lá, se ficar resto de polpa, se ficar um istmo que não foi limpo de acordo, o cimento não vai ocupar aquele, não vai dissolver aquilo ali, vai fazer a instrumentação por você e vai penetrar, não. Pelo contrário, tá certo? O cimento ele só vai entrar em área que você conseguiu trabalhar. E nós sabemos que o trabalho, principalmente nesse nosso momento de aprendizado, né, que é o primeiro contato com a endodontia, é um trabalho falho. É um trabalho que está sujeito a erros, não é? Então, a gente precisa diminuir isso daí. Ok? Formação de grandes linhas de cimento, ou seja, eu tenho uma utilização exacerbada, digamos assim, de espaços ocupados por cimento. Aí cai naquela história que eu estava conversando com o Guilherme. Ah, mas o cimento tem o papel dele. Beleza, tem. Mas é preferível que seja preenchido principalmente por gutta-percha, devido às características, principalmente de estabilidade dimensional da gutta-percha, serem superiores à do cimento. O cimento é um complemento. Indispensável, porém um complemento. Tá certo? Tempo de técnica é uma técnica que requer também várias etapas, então acaba que você acaba investindo mais tempo naquela técnica ali. E risco de trincas e fraturas é porque vocês vão ver que a gente coloca uma certa pressão realmente naquele dente. Então, dependendo da fragilidade que o dente se encontre, vocês têm que medir muito bem isso. Eu não posso botar o peso do meu corpo inteiro lá para fazer uma condensação lateral, não, porque é arriscado, existe esse risco, né? Então, esse é um risco que a gente tem que estar consciente que ele existe para medir a nossa atuação, tá certo? Mas conseguimos resultados extremamente satisfatórios com condensação lateral, tá bom? E a nossa técnica híbrida de Tagger é exatamente a utilização desse condensador de gutta-percha aí, que a gente chama de condensador de Max Padden, né? Max Padden foi um professor que idealizou esse instrumento, e ele é um instrumento muito simples, porém que a simplicidade dele consegue executar algo extremamente complexo, que é derreter uma gutta-percha dentro do canal da gente já no processo de obturação. É um negócio sensacional, tá? Ou seja, aí a gente vai fazer, para a execução dessa técnica, para vocês entenderem um pouco, a gente vai fazer a condensação lateral e vai utilizar esse termoplastificador, né, que é esse instrumento aí que vocês estão vendo, é o compactador de Max Padden,
que é para que a gente consiga derreter a gutapercha, tá certo? E nessa termoplastificação, né, nesse derreter, aí sim a gutapercha conseguia ocupar aquelas reentrâncias que, quando antes sólida, não era possível, né? Então, assim, é muito importante que, em toda ocasião que seja necessária, que seja possível a utilização do compactador, né, que seja possível a utilização da Max Paden, é interessante utilizar, tá certo? Aí o que é que acontece? Vocês vão ver que no laboratório dá um certo receio, porque o material é um equipamento que gira na capacidade máxima do contra-ângulo, né, do micromotor. E você, ao iniciar, você tem um receio de colocar aquilo ali dentro. E é também uma técnica que exige o mais próximo da perfeição que vocês puderem ter das outras etapas, tá certo? Porque se eu vou negligenciar aqui essas etapas aqui, faço de qualquer jeito porque a Max Paden corrige. Não, tá? Outra coisa que eu aprendi com o professor Elilton, olha aí. Técnica de Max Paden, tá? A técnica híbrida de TAG não é para corrigir condensação lateral ruim. Tá certo, pessoal? Isso é importantíssimo que vocês entendam. Termoplastificação de Max com a técnica híbrida de TAG, com o compactador de Max Paden, não é para corrigir a condensação lateral ruim. Pelo contrário, tá certo? A condensação lateral ela tem que ser bem executada para depois eu consiga termoplastificar essa massa obturadora e ter um resultado satisfatório. Tá certo? Marcelo, então ele vai aperfeiçoar o que tu fez na compactação para deixar o mínimo de espaço para usar o mínimo de cimento possível, é isso? Perfeito. É isso. Tá certo? E situações em que, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, que tenha esmero e tenha capacidade técnica de tentar fazer uma condensação lateral satisfatória, eu não consigo botar cone, que é uma situação muito simples. Premolares, que tem um acidente, uma anatomia extremamente acidentada, digamos assim, extremamente variável, com dentes ovalados. Muito desses dentes são ovalados ou reniformes, que a gente chama. Canais que por mais que você tente, a gutapercha ela é um cone, cara. O nosso condensador lateral, o espaçador digital, ele é um cone rígido também. Então, um cone com um cone, ele fica espaço, não tem jeito, tá certo? O espaço entre cones, ele sempre vai ser maior do que um espaço totalmente preenchido. Então, a termoplastificação, mais adiante, quem tiver interesse, a gente vai ver que tem várias formas de derreter gutapercha dentro do canal, tá certo? Mas a termoplastificação mais acessível e que tem um resultado maravilhoso, que é com o compactador de Max Paden, ela tem esse objetivo de que melhorar, não é, o nosso preenchimento e atingir áreas que a nossa condensação lateral não consegue. Dentes ovalados é um exemplo que é extremamente cabível nesse caso, tá certo? Que a condensação lateral ela deixa a desejar, por melhor que seja executada, e o compactador de Max Paden, através da termoplastificação, ele consegue ali mandar aquela gutapercha para encher aquele local. Beleza? Marcelo, Ô, professor. Volta um slide aí, por gentileza. Aqui? Eu acho que pode ser isso aí. Eu vou só, assim, repetir uma informação que eu dei na terça-feira, só para ficar a mesma coisa da terça para sexta, tá certo? Show. Na realidade, é um esclarecimento com relação à nomenclatura das técnicas. A técnica de Max Paden, ela foi idealizada pelo próprio Max Paden, óbvio, né, em 1980. Então, já é uma técnica que está no mercado há 40 anos. E o que por si só atesta vamos dizer assim, a qualidade da mesma, né? Então, assim, talvez das técnicas todas que nos permitam fazer termoplastificação da gutapercha seja a mais barata. Eu pelo menos não recordo de uma outra mais em conta do que a Max Paden, tá certo? Primeira coisa.
Quando o Max Paden lançou a técnica, eu vou chamar a técnica Max Paden raiz, como ele sabia que a técnica fazia essa termoplastificação, ele propôs, inclusive, que não usasse o cimento. Então, a primeira técnica do Max Paden, ele indicava uso unicamente da gutta-percha, tá certo? Isso, entenda que isso foi em 1980, com uma técnica que saía do convencional. Foi passando um pouquinho de tempo, as pesquisas foram acontecendo e viram que o cimento continuava sendo essencial. Então, o Max Paden alterou a técnica raiz dele e passou um cone de gutta-percha, mais cimento, mais o termocompactador do Max Paden, que é esse que aparece aí na imagem à direita, que se você olhar de lado parece uma Redstone de cabeça para baixo. Então, o triângulozinho, em vez de ser para um lado, é para o outro. Tá certo? 4, 5 anos depois do Max Paden, ali por volta de 84, 85, os Tagger, e aí, assim, não é de Tagger, é dos Tagger, porque é um casal, o Michael e a Ed. São professores de Israel, né? Na Universidade de Tel Aviv. Bem, eles idealizaram um instrumento diferente do Max Paden, que chamava Engine Plugger, que, em vez de ser uma Redstone invertida, é uma Kerr invertida. E os Tagger preconizaram a técnica híbrida de Tagger, que o que é que seria? Híbrida por quê? Porque juntava já a condensação lateral com uma termoplastificação, mais uma termoplastificação com o instrumento dele, que chama Engine Plugger. Ok? Então, tecnicamente, a técnica híbrida de Tagger é com o instrumento de Tagger, o Engine Plugger. O que a gente utiliza, na realidade, é uma mistura do que é a técnica de Max Paden com a técnica híbrida de Tagger, que eu chamo de técnica híbrida modificada. Por quê? Porque a gente faz a condensação lateral que o Tagger preconizava, mas com o instrumento de Max Paden. Então, nem é a técnica de Max Paden pura, nem é a híbrida de Tagger pura. É uma coisa que é uma mistura das duas. Tá dando para entender, pessoal? Ok, Marcelo? Sim, professor, tranquilo. Beleza? Isso aí, vocês, essa informação vocês podem encontrar, inclusive, em um dos livros que a gente passa para vocês, que é no livro do Leonardo. Acho que, não sei se no do Hélio também tem, mas assim, por que eu estou falando isso? Se eventualmente vocês forem fazer uma prova aí por fora, pode ser que isso seja cobrado. Não, é diferente os instrumentos. São diferentes os instrumentos. Beleza? Valeu, Marcelo. Show, Elilton. Massa. Então vamos lá, pessoal. Essa parte técnica eu vou deixar mais também para o laboratório, tá, pessoal? Para a gente não se estender muito mais além do que a gente já está, tá certo? Mas são situações extremamente que vocês requer uma atenção redobrada, porque é uma técnica que oferece um pouco mais de risco por a gente estar colocando um instrumento que está rodando dentro do canal, tá certo? Existe uma seleção do instrumento, a gente precisa selecionar de acordo com o diâmetro, de acordo com a instrumentação que foi realizada com o instrumento de diâmetro cirúrgico, tá bom? Esse fator do comprimento, para a gente utilizar o instrumento até numa distância de segurança de 4 a 5 milímetros aí do comprimento de trabalho é fundamental. Por quê? Porque a gente não quer que toda a extensão da nossa obturação derreta. Porque se derreter lá no ápice, o que é que a nossa gutta-percha derretida pode fazer? Sair. Pode extravasar, né? Então, esse extravasamento, ele não é bem-vindo. Extravasamento de gutta-percha é indesejado no nosso tratamento, tá bom? A rotação, ela tem que ser máxima, por quê? Porque o que gera o calor para termoplastificar nosso material é o atrito. Se o atrito que o nosso instrumento está fazendo ali não é o suficiente, fica rodando um pouquinho, que a gente fica com medo de pisar no pedal,
vai fazer um desserviço, na verdade, porque aquele movimento ele só vai desadaptar todos aqueles cones que você colocou previamente, tá certo? Então, o movimento, a rotação ela tem que ser máxima para que a gente consiga o atrito suficiente para gerar o calor e derreter o nosso material, ok? A gente tem que entrada e saída sempre com o equipamento ativado, tá certo? Nunca você pode colocar o condensador lá desativado para depois ativar, senão ele vai puxar todos os seus cones aí, vai desorganizar toda a sua obturação naquele momento. E existe um máximo de 10 segundos para ser utilizado, por quê? O dente está na boca, pessoal, tá? Ligado, o dente não é soldado, não, tá certo? Não é fixo com solda no osso da gente, não. Existe uma série de estruturas. Ligamento periodontal, periodonto, assim por diante, tá certo? Ou seja, se você fica lá com um negócio promovendo atrito e esquentando, aquilo ali vai esquentando mais e mais e mais e mais até queimar, certo? Então, o paciente pode estar anestesiado na hora, não sentir na hora, mas aqui, se passar muito tempo com a Maxpadden em atividade no interior do canal, pode trazer sim danos aí ao ligamento periodontal e outras estruturas, tá bom? E para remoção, eu não posso remover, eu estou lá mexendo com o instrumento, eu não posso remover ele do nada, tirar ele aqui, porque senão a massa obturadora vem toda no instrumento. Eu tenho que tocar numa parede e em seguida remover, porque aí sim a massa permanece lá. E quando eu tiro o compactador de gutta-percha, né, o compactador de Maxpadden, eu vou com o meu calcador de paiva e faço o mesmo movimento de calcar lá aquela massa obturadora. Tá bom? A coisa importantíssima, teste da gase. Sempre verificar a rotação, tá certo? Com auxílio de uma gase, a rotação do nosso instrumento, com auxílio de uma gase, porque se caso ocorra em sentido... caso use erroneamente, né, o sentido da nossa Maxpadden, existe um risco altíssimo de você, ao invés de derreter aquela gutta-percha, você acabar parafusando o instrumento lá dentro, tá bom? Então, isso é algo que tem que ser extremamente cuidado, tem que ter muito cuidado. Ó, o teste da gás é isso aí, ó. Coloca-se a Maxpadden numa gase e ela tem que ficar expulsiva, tá certo? O instrumento ele tem que ter uma tendência de sair. No contrário, quando eu estou no sentido horário, quando eu estou no sentido anti-horário, na verdade, essa minha Maxpadden ela vai no sentido contrário do que está acontecendo aqui. Ela simplesmente vai para lá, tá certo? Então tome muito cuidado com isso. Nunca usem o compactador antes de fazer o teste da gase. Professor, só te interrompendo, tem uma pergunta. Eu acho que é sobre a técnica da Maxpadden, perguntando se no início da condensação lateral botamos menos cimento. Não. Mesmo jeito, mesma quantidade de cimento, mesmo tudo, tá certo? A gente é como se vocês, a partir da condensação lateral, aí você começa uma nova etapa. Tá certo? Tá, obrigada. Olha lá, ó. A gente pega, faz a condensação, tá lá, coloco o meu compactador de gutta-percha e aí ele se torna uma massa obturadora só. Depois que isso acontece, utiliza-se o calcador, né? Rebaixa a margem de obturação abaixo, 2 milímetros abaixo da linha melo-sementária e nós temos pronto. Olha a utilização aí, como é que acontece. Tá vendo a pontinha dos cones aqui, ó? Que a pontinha do cone desceu. Tá certo, pessoal? Então, isso aí
é a utilização da técnica de Max Paden, tá bom? Vantagens e desvantagens a gente já conversou aqui, já comentou. É um baixo custo para uma técnica com resultados maravilhosos, tá certo? Você tem uma previsibilidade de tratamento, de sucesso um pouco maior, não é porque um pouco maior, porque nós temos a dimensão de conseguir preencher espaços de uma melhor forma, com um material mais estável, tá certo? Desvantagens é o aquecimento, tempo restrito, ou até o risco de fratura do próprio instrumento, caso não seja manuseado de forma correta, tá certo? Mas todo o tratamento ele oferece risco. O risco ele é diminuído pelo profissional, tá bom? Beleza? Ok, pessoal? Então, gente, que fique muito claro. A obturação ela é a última etapa propriamente dita do nosso tratamento endodôntico, porém ela é totalmente interligada, tá certo? Então a gente precisa do preparo químico mecânico, aspiração com uso de sugador, secagem com de papel, toda essa sequência que a gente está colocando aí, ela tem que estar massificada na cabeça de vocês, tá certo? Porque aí depois, quando vocês tiverem isso na cabeça de vocês, a gente vai conseguir melhorar a qualidade da técnica de vocês. Primeiro vocês precisam entender o que é, o como fazer, para depois a gente conseguir melhorar a execução. Beleza? Pessoal, é isso. Tá? Nossa conversa de hoje acabou se estendendo mais do que eu estava planejando. Eu queria ter conversado até menos, mas a nossa mensagem que a gente tinha para passar para vocês hoje era essa daí. Elilton, você quer conversar, falar ou acrescentar mais alguma coisa, cara? Não, na realidade, assim, só, já que você falou de Max Paden hoje, lembrar que lá nos artigos, no Unifo Online, tem um artigozinho sobre o emprego da técnica de Max Paden, que talvez possa ajudar vocês na hora de estudar. Então, dê uma olhadinha lá, tá como artigos. Tá certo? E não esqueçam, por favor, do nome de vocês e a matrícula para eu fazer a presença aqui. Obrigado, tá, gente?